Olá pessoal, tudo bem? Bom estar com vocês aqui mais uma vez na EBD da Base Forte aqui da Plena Mosaico. No nosso encontro anterior, nós falamos muito sobre a Igreja de Cristo. O que ela é, como que ela se manifesta, aonde ela está, características dela. Hoje a gente vai entrar nas últimas 3 aulas da Base Forte, onde a gente vai falar sobre a doutrina das últimas coisas, o que a gente vai chamar na teologia de escatologia. Na história da igreja, tem havido muitos debates sobre essas últimas coisas. Os principais debates estão focados na volta de Cristo, no milênio, ou 1000 anos, no juízo final, no castigo eterno dos incrédulos, na recompensa eterna dos crentes e na vida com Deus no novo céu e na nova terra. Esses serão pontos que nós vamos trabalhar nas próximas 3 encontros que nós vamos ter aqui. Mas para falar um pouquinho sobre escatologia, a gente precisa parar para pensar um pouquinho assim, os homens eles podem saber o que acontecerá no futuro? Temos a capacidade em nós de saber o que o futuro nos trará? Não, não temos. Inclusive a Bíblia nos condena a fazer isso. Condena quem tem esse dom, a capacidade de ser vidente, porque isso não é dado por Deus. Isso é pecado, inclusive. Mas a Bíblia, o próprio Deus, nos dá diversos textos bíblicos falando o que acontecerá nos últimos tempos. É com base nesses textos bíblicos, naquilo que o próprio Deus revelou a nós, que nós estaremos dando a aula de hoje. Então eu queria fazer uma pergunta para vocês, para a gente iniciar. Se eu te perguntasse, Cristo pode voltar hoje? O que você me responderia? Pare e pense um pouquinho. Dentro da sua cultura, dentro de tudo aquilo que você já ouviu na sua história da igreja, ou você que é novo convertido, daquilo que você hoje anseia e espera. Jesus pode voltar hoje? Na nossa aula presencial que nós tivemos aqui na igreja, tivemos diversas respostas para essa pergunta. Alguns falaram que sim, Jesus pode voltar hoje. Alguns falaram que ele não poderia voltar hoje porque muitos dos sinais que são ditos na Bíblia ainda não se cumpriram. Alguns ainda disseram o seguinte, Jesus pode voltar hoje na vida individual de cada um de nós. E, de certa maneira, todas as respostas elas têm algum tipo de respaldo dentro do conceito da escatologia e até da Bíblia. E é isso que a gente vai trabalhar um pouquinho no dia de hoje. Especificamente, hoje a gente vai se dedicar a 2 pontos. Primeiro, a volta de Cristo. E ele em si já é um tema muito grande. E o segundo, que é o aspecto que nós vamos nos debruçar no dia de hoje, é o milênio. O que significam esses 1000 anos descritos lá em Apocalipse 20? Então, começando pelo primeiro ponto, a volta de Cristo. Então, a primeira questão que eu queria destacar para vocês, deixar de maneira muito clara e categórica, é que haverá uma volta. Ela será súbita, pessoal, visível e corpórea. Existem vários textos que vão nos dar essa clareza. Por exemplo, o texto do Evangelho de João, 14:3. É um texto que Jesus vai falar que irá nos preparar uma morada. Irá nos preparar um local para nós. Que nosso coração não deveria ficar perturbado por conta disso. E ele nos diz, e se eu vou preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Logo após ter sido elevado aos céus, os discípulos que estavam ali observando essa cena assim, grandiosa da história da igreja, estavam ali atônitos, olhando para os altos céus e depois que Jesus foi, aparecem 2 anjos diante deles, homens vestidos de branco, e dizem àqueles que estavam ali observando, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Paulo nos ensina, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Está lá em Tessalonicenses 4,16.
O autor da carta de Hebreus também nos fala: aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam a sua salvação. Tiago, irmão de Jesus, também nos escreve na sua carta: a vinda do Senhor está próxima. Pedro também nos diz, na sua segunda carta: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. E João nos fala também na sua carta: quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então esses textos, meus amigos, nos falam que ele voltará de maneira súbita, a qualquer momento, pessoal, o próprio Cristo voltará, visível, todas as pessoas hão de ver ele voltando, e corpórea, Cristo voltará num corpo ressurreto. Não o mesmo corpo que nós temos, mas num corpo ressurreto. E ali descobriremos, inclusive, o que significa esse corpo, como ele será, mas é um corpo. E aqui há um detalhe que eu queria deixar para vocês, que dentro da academia, de ambientes teológicos, especialmente ambientes liberais, há a ideia de que a volta de Cristo ela não se dará dessa maneira como eu falei para vocês e que os textos bíblicos também falaram, mas ela se dará através dos ideais, dos ensinos, dos princípios que Jesus passa ao longo da vida que ele teve aqui. Nós queremos aqui dizer para você que isso é heresia, como pensamos. Cristo, de fato, voltará para buscar a sua igreja. Isso é um fato. O segundo ponto que eu queria destacar para vocês é que a Bíblia, ela nos treina a viver, a ansiar e a desejar a volta de Cristo. Olha aqui o que está escrito pelo apóstolo Paulo na carta de Tito. No presente século, de forma sensata, justa, piedosa, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Paulo também nos diz, em outra carta, agora aos Filipenses 3:20, mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que virá de lá. De maneira semelhante, também na carta aos 1 Coríntios, Paulo fala da expressão Maranata, que significa vem nosso Senhor. Então precisamos, como cristãos, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, ansiar, desejar e ter ardente expectativa pela sua volta. E aí fica a pergunta para a gente. Será que os cristãos, de fato, aguardam ansiosamente a volta de Cristo? Será que, ao longo da nossa história, da nossa vida, nós vamos sendo enredados por prazeres, por alegrias legítimas, por desejos que nós temos, por expectativas de coisas que ainda temos a cumprir na nossa vida e que ainda não conseguimos realizar? Em contrapartida, temos esse desejo pela volta do Senhor Jesus Cristo. Quando jovem, eu lembro que eu tinha uma oração que eu falava assim: Senhor, não volta enquanto eu não caso. O que eu queria experimentar, o que era viver o matrimônio. E tudo aquilo que ele simboliza e representa. Teve um outro momento, já casado, em que eu falei assim: Senhor, não volta enquanto eu não experimentar o que é ser pai. E eu sei hoje quão bom é ser pai. Mas a minha pergunta para você, a pergunta que eu me fiz é: será que esse desejo e essa sensação tão boa é maior hoje no nosso coração do que a volta do Senhor Jesus Cristo? E experimentarmos de uma vez por todas a presença eterna dele, a ausência do pecado na nossa história e na nossa vida? Será que nós somos enredados pela vida que temos, por aquilo que ainda ansiamos em conquistar, que nós não estamos esperando a volta do Senhor Jesus Cristo? Porque as Escrituras são claras para nós, que precisamos desejar ardentemente no nosso coração por essa volta. Então fica uma outra pergunta, então, diante disso. Se precisamos desejar ardentemente essa volta. Se devemos focar, então, somente nas coisas que são do alto.
E a resposta para essa pergunta é, de maneira alguma. Afinal, o próprio Cristo disse que viria como um ladrão para nós. Então nós não sabemos quando ele virá. Mas a palavra de Deus também nos instrui a tudo quanto fizermos, fazermos para a glória de Deus, o melhor, entregarmos aquilo que temos de melhor para o próprio Deus e para o próximo, para a comunidade onde servimos. Falamos sobre isso na última aula. Entregarmos para o mundo. Também falamos isso na aula anterior, quando falamos sobre a missão da igreja. Então a minha questão aqui é, já que ansiamos a volta do Senhor Jesus Cristo, o que faremos? Venderemos todos os nossos bens, iremos para um sítio e ficaremos ali orando, cultuando, esperando Jesus voltar? Não, não faremos isso. Continuaremos a viver para a glória do Senhor Jesus Cristo, mas com o nosso coração ardendo, em chamas, para que Ele volte o quanto antes. Então já falamos sobre, nós devemos ansiar essa volta súbita, pessoal, visível e corpórea do Senhor Jesus Cristo. Agora foi uma questão importante. Alguns textos bíblicos indicam para nós que nós não sabemos e nem podemos saber quando Cristo voltará. Vamos ver alguns deles. A hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Mateus 24, 44. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Ainda em Mateus, agora 25, 13. Em Marcos 13, Jesus também nos diz, mas a respeito daquele dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos, nem no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Então, meus irmãos, a consequência prática disso é que se deve considerar errado, de imediato, em qualquer situação, quem diz saber especificamente quando virá Jesus Cristo. E na história da igreja, vários profetas disseram, Jesus voltará na data tal. Jesus voltará, por exemplo, se eu fosse um desses profetas, não sou, mas voltará em 2030, no dia 30 de agosto. Mentira, isso não pode acontecer, porque a Bíblia é clara em nos dizer que ninguém sabe o dia, senão o Pai. Então, se você estiver em algum círculo de amizade, em algum debate, e porventura alguém falar, Jesus voltará na data tal, saiba que isso é uma mentira, isso é uma heresia, e precisamos tirar isso do nosso meio. Agora, se nós não sabemos quando Cristo voltará, a Bíblia nos diz que ele virá a qualquer momento, certo? Sim. Vários textos nas Escrituras Sagradas nos dizem que ele virá como, por exemplo, um ladrão. Vamos ler alguns desses textos. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vos apercebidos, porque a hora vem em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está lá em Mateus 24, 42. Também Mateus 24, 50. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não se espera e em hora que não se sabe. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E como um filho que, ausentando-se dos pais, deixa a sua casa, dá autoridade a seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Fica também vos apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A partir de agora, todos os textos que eu li para vocês são falas de Jesus Cristo. A partir de agora, são falos já das cartas dos apóstolos. Vós mesmos estáis inteirados
com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Paulo na carta aos Tessalonicenses. Na carta ao Tito ele fala, educando-nos para que vivamos no presente século, de maneira sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Façamos as demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Eis que o juízo está às portas. E por fim, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Então, fica evidente, com todos esses textos que eu li para você, mais de 10 versículos, e existem tantos outros, que o Senhor virá de maneira repentina e inesperada. Contudo, a Bíblia também nos afirma que ele virá depois de alguns sinais. Que alguns sinais precederão a volta do Senhor Jesus Cristo. Alguns sinais eu vou deixar para vocês aqui, na verdade, todos eles. Primeiro, a pregação do Evangelho a todas as nações. Marcos 13, 10, Mateus 24, 14 nos fala sobre isso. É necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Segundo, a grande tribulação. Quando, porém, ouvides falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fome. Estas coisas são os princípios das dores. Marcos 13, 7 a 8. Marcos 13, 19 a 20 também vai nos dizer: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas, por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, a pregação do Evangelho, a grande tribulação. Terceiro ponto, falsos profetas realizando sinais e maravilhas. Marcos 13 nos fala também sobre isso. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E aqui ele ainda não está falando do anticristo, tá? Ele está falando de profetas, de cristos, de pregadores, daqueles que anunciam boas novas, daqueles que se dizem messias, se dizem salvadores, dizem meios para se achar salvação. E esse nós já vimos, por exemplo, ao longo da história, muitos deles. Assim como também já vimos grandes tribulações, assim como também o Evangelho, possivelmente, já foi pregado a todas as nações, ou a praticamente todas as nações. Há um outro sinal que fala sobre um evento, não é climático, mas que fala sobre a natureza. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Então é um evento único. Ou seja, todos os luminares ficarão escuros. Não haverá claridade. O céu ficará irreconhecível. E aí então virá com grande poder e glória entre as nuvens o Senhor Jesus Cristo. E aí sim, todo homem o verá. De fato, Maranata, ora vem, Senhor Jesus Cristo. Então, esses são alguns dos sinais, o sinal dos céus. Outro sinal importante, a apostasia e a vinda do homem da iniquidade. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 10, Paulo vai nos dizer: Paulo escreve: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo
Isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, ou seja, a negação da fé, e seja revelado um homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui sim nós já estamos falando sobre o anticristo. E por fim, o último sinal, claro, que a Bíblia nos fala também é a salvação de Israel. Na carta aos Romanos, carta essa que já trabalhamos tantas vezes aqui, inclusive na nossa comunidade, capítulo 11, versículo 12, Paulo vai nos dizer: ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. O que Paulo está falando aqui é, se a transgressão deles, se a negação deles ao Cordeiro, ao Cristo, redundou para os gentios, que somos nós hoje, em glória, porque podemos ser alcançados por essa mensagem, quanto mais, se naquilo que eles negaram, Deus fez grandes coisas, quanto mais na plenitude, naquilo que eles podem realizar. Romanos 11, 25 e 26 também nos diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, e que venha o endurecimento em parte de Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo. E aqui há muitas interpretações, muitas, exagero da minha parte, mas algumas interpretações para esse texto, que vão falar que todo Israel será salvo, está falando sobre, de fato, aqueles que nesse período poderão, como Israel, como povo judeu, aceitarem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Há uma referência aqui, talvez, de que todo Israel, no sentido de que toda a nação judaica será salva pela expectativa do Cordeiro e na visão de que, de alguma maneira, a fé deles em Deus produz a salvação. Nós não cremos nisso. Há aqueles também que pensam que esse todo Israel significa toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. O Israel como aquele povo escolhido do Senhor Jesus, do próprio Deus, que vem do Antigo Testamento, como aliança feita pelo Senhor a Abraão e que se estendeu à igreja como uma promessa que em Cristo encontra plenitude. E que a partir de Cristo a igreja é esse Israel da promessa que Deus faz a Abraão. Mas uma pergunta importante para nós é: como conciliar essa ideia da volta iminente com tantos sinais que precedem a volta do Senhor Jesus Cristo? Alguns desses sinais já aconteceram? E, se não aconteceram todos, Cristo poderia voltar a qualquer momento? As respostas a essas perguntas divergem na história da igreja. Mas algo que eu queria deixar no coração de vocês é que a questão mais importante aqui é que quando Jesus fala dos sinais, ele não está dizendo para a gente ficar ali batendo, talvez um a um, falando assim, pronto, agora Jesus vai voltar. Bom, agora está faltando uma nação, quando a gente conseguir pregar o evangelho para aquela nação mais distante, bom, bateu o martelo, Jesus vai voltar imediatamente. Não, não é essa a ideia. A ideia dos sinais, assim como também as ideias de que ele virá de maneira repentina, é para que o nosso coração ele continue aquecido constantemente de que ele virá para buscar a sua noiva. Ele virá para buscar a sua igreja, como nós falamos na última aula. E nós precisamos, como igreja, constantemente relembrar nos nossos cultos, nos nossos lares, na ceia do Senhor. Eu sou de uma época em que, quando se servia a ceia, uma pessoa passava entregando pão e falava, em memória do Senhor Jesus Cristo. E a outra vinha dando o cálice dizendo, até que ele venha. Então precisamos lembrar em toda a ceia, toda a ceia, em todo momento da nossa história, Jesus voltará. Voltar para buscar a sua igreja, a sua amada igreja.
Então, meus irmãos, aqueçam seus corações. Creiam que está próximo a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas a pergunta continua. Como a gente interpreta esses sinais, esse dilema? E vão haver alguns caminhos possíveis. Primeiro, alguns argumentos que haverá duas voltas distintas. Primeiro, uma volta secreta e uma volta pública. Mas, sinceramente, eu não vejo textos bíblicos que falam dessa volta dele aparecerem de duas formas distintas. A segunda, vão falar que ao longo da história da igreja, esses sinais já aconteceram. E que, especialmente na história da igreja primitiva. E que, portanto, a qualquer momento, Jesus pode voltar para buscar a sua igreja. E é uma terceira linha que vai argumentar de que é improvável, mas possível, que os sinais tenham se cumprido. E que, consequentemente, a essa lógica, Cristo pode voltar a qualquer momento. Ou seja, pode ser que todos eles tenham se cumprido, mas como eu não posso afirmar categoricamente que todos se cumpriram em perfeição, eu prefiro ficar nesse improvável. Mas é possível. Então, esse ponto de vista permite nos dizer que, e, de certa maneira, o nosso coração continuar ardendo profundamente pela volta do Senhor Jesus Cristo, com clareza de que nós não sabemos nem o dia, nem a hora, mas muitos sinais já podem ter se cumprido, alguns podem se cumprir no futuro, mas o que importa, meus irmãos, é Maranata, ora vem, Senhor Jesus Cristo. Por fim, meus irmãos, já falamos sobre a volta de Cristo em muitos aspectos, sobre os sinais, sobre a iminência dela, de que ela acontecerá de maneira súbita, de que precisamos ansiar por essa volta. Mas muito da discordância na escatologia, ao longo da história da igreja, ela reside em um texto específico, que é o texto de Apocalipse 20, 1 a 10. E esse texto eu queria ler com vocês. Se quiser pegar sua Bíblia, acompanhar comigo. Ele diz o seguinte, estou lendo na NVI, ok? Igual a todos os textos que nós lemos até aqui agora, todos foram na versão da NVI. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra dele. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão no 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e os devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde, com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Texto extremamente difícil, porque requer uma interpretação com muito cuidado e com muito zelo. Talvez aqui estejam, no próprio Apocalipse, estão os textos mais difíceis de interpretação. Inclusive nós, nesse momento, estamos com uma EBD assim, espetacular,
falando somente sobre o livro de Apocalipse. Então, se você estiver vendo nesse momento, ainda estiver tendo a EBD de Apocalipse, por favor, venha para a igreja, às 9h15, todo domingo, e acompanhe essas aulas, para que você possa entender um pouco melhor esse mundo do Apocalipse, as diferentes escolas de interpretação desses textos, porque elas vão nos ajudar a ter uma clareza melhor sobre como ler o livro de Apocalipse. Mas eu não vou dar muitos spoilers, porque eles vão fazer sobre isso já na aula. Então, por serem textos muito difíceis, as interpretações diversas, a nossa exatidão aqui, diferente de outras doutrinas que nós trabalhamos ao longo do curso, elas são menores, são muito interpretativas. E aqui eu queria trazer para vocês 3 escolas que vão interpretar esse texto de Apocalipse 20 de maneiras distintas. E a terceira escola ainda se divide em outras 2. Então, na verdade, são 4 escolas para vocês no dia de hoje. Primeiro é o amilenismo. Então, quando a gente lê a palavra amilenismo, a primeira ideia que a gente vai ter aqui, bom, é uma ideia que nega o milênio. Não, não é isso. O amilenismo não nega o milênio. Mas ele entende que esse milênio do Apocalipse 20, esses 1000 anos do Apocalipse 20, é o período de era da igreja. O período em que a igreja ela reina sobre a terra. E é o período aqui, como basicamente todas as escolas vão entender, esses 1000 anos não são literais. Eles podem ser 1000 anos, podem ser mais de 1000 anos, menos de 1000 anos, mas é a ideia do 1000 anos. Então, para o amilenismo, ou milênio realizado, que é uma ideia que eu gosto mais, o milênio narrado em Apocalipse já aconteceu, ou está acontecendo, na verdade. Desde o período em que Cristo veio à Terra, morreu por nós, ressuscitou, foi elevado aos céus, ali a era da igreja começa a acontecer. Esse período, esse reinado de Cristo durante o milênio é interpretado como um reinado celestial, não físico na terra. Como, por exemplo, Mateus 28:18 vai falar: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A duração exata dessa era não é conhecida, mas é considerada como um longo período em que os propósitos perfeitos de Deus se realizam na igreja. A presente era da igreja continuará até a volta de Cristo, quando ocorrerá a ressurreição dos crentes e incrédulos, o julgamento final e a condenação eterna dos incrédulos. Os crentes comparecerão ao tribunal de Cristo para determinar os graus de recompensa no céu. Após o julgamento final, novo céu e nova terra terão início, marcando o início do estado eterno dos crentes. Alguns amilenistas acreditam que Cristo pode voltar a qualquer momento, enquanto os outros afirmam que alguns sinais ainda não se cumpriram na sua plenitude. Então, basicamente, meus irmãos, essa aqui é a visão que eu entendo particularmente, é a mais bíblica, e é que eu consigo encaixar melhor dentro da minha razão, dentro da minha fé, que a Bíblia nos traz. Creio eu também que essa, pelo que eu conversei com o Dodô, conversei também com o pastor João Café, que essa é a visão também que eles assumem. Então, se você puder escolher uma visão, estudar, se debruçar, pense nessa com carinho, entenda melhor ela, busque materiais de pesquisa. Tem um livro muito bom, é esse aqui, ó, A Bíblia e o Futuro. É o livro onde eu também usei para basear a nossa aula de hoje, além do N. Gruden. E ele vai expor de maneira muito brilhante por que o amilenismo é a melhor interpretação de Apocalipse 20. Mas para além do amilenismo, nós temos outras 2 escolas. A segunda é o pós-milenismo. O pós-milenismo é uma visão otimista sobre o futuro. Ele vai entender que o evangelho e a igreja irão crescer de maneira gradual. Uma proporção maior da população mundial se tornará cristã. Ou seja, é um período marcado, de fato, na história. E que durará aproximadamente 1000 anos, podendo ser mais, podendo ser menos, mas em que o evangelho, a ideia do evangelho, os princípios do evangelho, os valores do reino do Senhor Jesus Cristo serão considerados como suprassumo da sociedade. Isso resultará em influências cristãs significativas na sociedade. E a sociedade funcionará de acordo com os padrões de Deus.
Virá uma era milenar de paz e justiça sobre a terra por um longo período. No final desse período, Cristo retornará à terra e haverá a ressurreição dos crentes e incrédulos, julgamento final, novos céus e nova terra. Crença no poder do Evangelho para transformar as vidas e estabelecer o bem do mundo. Esse é o princípio por trás do pós-milenismo. O pós-milenismo, por exemplo, ele é muito mais presente durante períodos de grande avivamento, paz e avanços aparentemente contra o mal e sofrimento no mundo. Então, basicamente, ele é uma visão otimista e positiva sobre o futuro da igreja. Contudo, eu não consigo também encontrar respaldos bíblicos que me apresentem o pós-milenismo como uma boa referência doutrinária para você. Por fim, a última escola, que se divide em duas, o pré-milenismo. Então, primeiro nós temos o pré-milenismo clássico. Ele vai falar sobre, apresenta a era da igreja, ele fala que a presente era da igreja continuará até a proximidade do fim. Ou seja, esse período em que a igreja reina sobre a terra, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, elevação dele aos céus, a igreja reina, então esse período continua, mas esse não é o milênio. Haverá um período de grande tribulação e sofrimento sobre a terra. E aí Cristo voltará à terra e estabelecerá o seu reino milenar. Os crentes os crentes ressuscitados reinarão com Cristo sobre a terra por 1000 anos. Durante esse tempo, Cristo estará fisicamente presente e reinará com justiça. Muitos incrédulos se converterão a Cristo e haverá paz na terra nesse período de 1000 anos. Satanás será preso durante o milênio. No final dos 1000 anos, Satanás será solto e haverá uma batalha final contra Cristo. Após a derrota dos rebeldes, haverá ressurreição e julgamento final. Os crentes entrarão a partir daí em estado eterno. Essa aqui é uma visão que é possível a gente trabalhar com ela, porque ela trabalha de maneira literal o texto. E eu preciso respeitar os meus irmãos e honrar os meus irmãos que pensam dessa maneira. Eles não são hereges. Eu não vou afastar eles da comunhão de Deus e da comunhão do corpo da igreja por conta disso. Porque é possível pensar dessa maneira se você ler o texto, por exemplo, de Apocalipse 20 de forma literal. Então, meus irmãos, quando vocês estiverem diante de algum irmão seu que pense de maneira pré-milenista, ok, abraça esse irmão, caminhe com ele. Porque juntos vocês vão para o céu. Porque isso é o que de fato importa. Então, só para deixar claro aqui dentro de um desenho, o que pré-milenismo significa? A era da igreja acontece a grande tribulação, os sinais se concretizam, Jesus volta. Quando Jesus volta, aqueles que morreram em Cristo são ressuscitados com ele. E durante 1000 anos, esses ressuscitados viverão com Cristo aqui na terra. E aqui há uma divergência entre eles também, se esse aqui na terra já será novos céus e nova terra, ou se é de fato somente essa terra aqui. E esses viverão, ou seja, esses corpos glorificados, ressurretos, viverão ainda num ambiente onde há pecado. E para mim esse é um ponto difícil de coadunar com a doutrina pré-milenista. Pessoas ressurretas, em corpo glorificado, já vivendo a plenitude do que Deus tem para eles, convivendo junto com o pecado, com um ambiente onde o pecado também está presente. Não mais reinando, mas presente. Após esse período, a besta será solta, ela convencerá alguns de que não devem seguir a Cristo, e a partir daí haverá a batalha final, Satanás será derrotado, os rebeldes serão condenados, Jesus será o dia do grande julgamento, os crentes entrarão em gozo eterno, e aqueles que não creem entrarão em condenação eterna. Mas sobre isso a gente vai falar nas próximas aulas. E há, por fim, a última corrente, que é o pré-milenismo, pré-tribulacionista, dispensacionalista. Que ele é parecido com a ideia do pré-milenismo, no sentido de que ele entende que haverá um milênio de fato acontecendo literal.
Aqui disse que a Cristo voltará antes do milênio e antes da grande tribulação. Aí há uma diferença já, percebam? O clássico vai falar sobre o quê? A grande tribulação acontece e aí depois disso Jesus volta. Aqui não. Aqui eles vão falar o seguinte, Jesus volta, aqueles que creem nele nesse período serão arrebatados, já fica uma referência para vocês aí, ficarão vivendo com Cristo durante 7 anos em um outro ambiente. Depois de 7 anos de grande tribulação sobre a terra, Jesus voltará. E aí eles reinarão por 1000 anos. Então até onde eu consigo interpretar nas Escrituras Sagradas, uma corrente que nós aqui da Igreja Plena, Mosaico, nós não participamos. Nós não concordamos. Não é que o irmão que pense assim vai estar afastado da nossa comunhão. Não é isso. Mas é uma corrente que nós entendemos que não seja sadia. Mas vocês possivelmente verão isso de maneira muito mais intensa aqui na EBD sobre Apocalipse. Então venha, participe da nossa EBD. Por fim, meus queridos irmãos, e o mais importante, como eu vim já falando ao longo dessa aula, apesar das muitas conceitos, dos sinais, dos muitos textos bíblicos que falam sobre a iminência da volta do Senhor Jesus Cristo, das divergências históricas sobre esse período, desse futuro, o que mais importa, e que você precisa ter no seu coração é que Jesus é um rei vitorioso em toda a história. E que esse Deus que já nos conta o futuro, com alguns detalhes, com algumas evidências, com algumas questões que ele nos traz, esse Deus já nos diz qual é o final. Ele venceu. Cristo venceu. E aqueles que creem nele viverão eternamente com o Cordeiro. Esse mesmo que voltará para nos buscar, julgará cada um de nós e nos dará a eternidade da sua presença e sem o pecado. Então creia nisso, deseje isso ardentemente no seu coração. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês.